pro Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Oliveira, que é Ronaldinho, bateu. Gol! Depois de um vexame histórico da seleção brasileira na Copa de 1966, Pelé, que tinha jogado poucas partidas na Copa de 62, vinha com sua maior sede pelo título da Copa do Mundo em 1970, e essa foi a sua última Copa. Nesse Mundial, o craque brasileiro só não fez chover, e mesmo o Brasil com um elenco tão bom, Pelé ainda conseguiu se destacar individualmente. O grupo do Brasil naquela Copa era difícil: Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia, que na época era uma grande seleção, esteve presente em algumas Copas e sempre avançava nos mata-matas. A primeira partida foi justamente contra eles, e apesar de bons, o Brasil tinha um dos melhores elencos da história das seleções e venceu facilmente por 4-1, um gol de Pelé e assistência. Um lance que marcou essa partida foi o quase gol que o Pelé fez, que até hoje é lembrado como o gol que o Pelé não fez. E ao longo dessa Copa de 70 eu vou citar outros dois lances de gênio que o Pelé fez que são lembrados até hoje. A segunda partida é um jogo difícil contra a Inglaterra de Bob Charlton, mas aconteceu o segundo lance histórico de Pelé. O brasileiro cabeceou como manda o manual de uma forma tão certeira, mas acabou sendo superado de forma histórica pelo goleiro Gordon Banks, que fez uma defesa marcante, conhecida como a defesa do século. No fim da partida foi só 1-0 pro Brasil, com assistência de Pelé para Jairzinho. Na última partida pela fase de grupos, Pelé voltou a marcar e guardou 2 contra a Romênia, num 3-2 frenético. O Brasil passou de fase invicto. Antes de continuar, se você tá perdido, essa é a continuação e um especial de um vídeo que eu fiz há alguns meses. Algumas das melhores atuações individuais da história da Copa, mas hoje são apenas os brasileiros que marcaram a história, em homenagem à nossa seleção nessa Copa de 2022. Na fase de mata-mata pelas quartas de finais, o primeiro adversário era o Peru, e numa partida de muitos gols, Pelé contribuiu apenas com uma assistência e o Brasil venceu por 4-2. Nas semis contra o Uruguai, o terceiro lance genial que Pelé executou hoje. No fim da partida, o Brasil venceu por 3-1 e Pelé novamente contribuiu apenas com uma assistência. Na grande final, contra a rival Itália, Pelé desempatou o placar logo cedo e fez 1-0 aos 18 minutos. Como sabemos, essa foi uma das maiores finais, ninguém entendia como um time poderia ser tão letal quanto o Brasil foi nessa competição, e o placar foi de 4-1 no final da partida. O Brasil fez uma campanha histórica, marcou 19 gols da competição, e Pelé chegou a participar de 10 desses gols, fora os lances históricos e a dominância que ele, já mais velho, exibia em campo. Muito mais que números, Pelé jogou um belo futebol na competição que se exige muito mais resultado do que elegância. Em 2002, Ronaldo já era fenômeno, mas vinha sobre dúvida. Na verdade, haviam muitas dúvidas nessa Copa, e manchetes da época mostravam algumas desconfianças com o elenco da seleção para o Mundial no Japão e Coreia do Sul, mesmo tendo sido uma equipe repleta de lendas. O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as Copas. Quase ninguém esperava um bom desempenho de Ronaldo. Muitos diziam que ele não se recuperaria daquela terrível lesão que ele sofreu jogando pela Inter de Milão, que o tirou dos gramados por mais de um ano na época. Mas Ronaldo mostrou que toda essa recuperação valeu a pena quando fez o gol para empatar depois dos turcos abrirem o placar na primeira partida pela fase de grupos da Copa de 2002. Os outros adversários do grupo eram a Costa Rica e a China, e o Brasil era amplamente favorito. Na segunda partida, o Brasil goleou a China, estreante em Copas do Mundo, confirmando o favoritismo por 4-0, e Ronaldo deixou mais um belo gol. Na última partida pela fase de grupos contra a Costa Rica, o Brasil goleou mais uma vez, dessa vez por 5-2, e Ronaldo deixou 2 gols. Nas oitavas, o Brasil venceu a Bélgica por 2-0, com polêmicas na arbitragem, e Ronaldo deixou mais um gol. O placar engana, e Ronaldo até citou que esse jogo foi um dos mais difíceis. Começamos levando o sufoco, os caras fizeram um gol anulado, a gente não tava bem no jogo, até que o Rivaldo encontrou uma genialidade. Bom, se você notou, até agora foram 4 jogos nessa Copa, e nos 4 Ronaldo marcou. Na verdade, ele só não marcou na próxima partida, as quartas de final contra a Inglaterra. Foi um jogo no sufoco e terminou 2-1 com gols de Rivaldo, Ronaldinho e Owen pela Inglaterra. Nas semis, Ronaldo decidiu pro Brasil, e como no outro jogo contra a Turquia foi um jogo difícil e que poderia ter tido outro desfecho, mas Ronaldo tava lá para segurar a classificação do Brasil num lance individual. Na final, a Alemanha, que tinha tido um dos melhores ataques junto com o Brasil na fase inicial da Copa, vinha forte e muito segura, com o goleiro Oliver Kahn o ouro daquela Copa. Ele tinha sofrido apenas um gol até aquele momento. A confiança do alemão estava grande e ele até fez uma provocação aos atacantes do Brasil. O goleiro da Alemanha, que sofreu apenas um gol nesta Copa, já declarou que considera que o Brasil tem um bom ataque, mas que ainda não foi devidamente testado. Para Oliver Kahn,
Atacante bom é aquele que consegue marcar um gol nele. Infelizmente, para Oliver Kahn não era só um atacante, era o fenômeno. Marcou 2 gols contra ele e trouxe o pentacampeonato ao Brasil. Muitos jogadores não se recuperariam daquela lesão no joelho, mas ele não só se recuperou, como foi capaz de marcar 8 gols numa só Copa do Mundo. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Na Copa do Mundo de 1994, sediada nos Estados Unidos, Romário assumiu toda a responsabilidade na seleção e a Copa nem havia começado ainda. Poucos jogadores, talvez nenhum, tiveram essa coragem de assumir toda a responsabilidade. Fora que Romário pouco se importou com a quantidade de craques naquele tempo. Stoichkov pela Bulgária, Mateus pela Alemanha, Hagi com a Romênia, Suécia com Larsson, Holanda com pelo menos 3 craques mundiais, Itália com Maldini, Baresi e por aí vai. Foi uma Copa histórica essa, e as polêmicas começaram antes mesmo da Copa começar, quando o Brasil quase não se classificou no ciclo. O grupo do Brasil não era dos mais fáceis, mas também não era o grupo da morte. Rússia, Suécia e Camarões. Na primeira partida, Romário e Raí de pênalti fizeram contra a Rússia. Contra Camarões, na segunda partida pela fase de grupos, o Brasil venceu por 3-0, com gols de Romário, Bebeto e Márcio Santos. Com o Brasil já classificado, a seleção empatou em 1-1 contra a Suécia de Larsson, com gol de Romário e Anderson pela Suécia. Nas oitavas, o Brasil enfrentou os anfitriões Estados Unidos e por 1-0 com gol de Bebeto eliminou os estadunidenses. Nas quartas de final, o Brasil e a Holanda, que tinha Rijkaard, Koeman, Bergkamp, Overmars e outros, fizeram um jogo histórico nessa Copa do Mundo. Um 3-2 que aconteceu apenas no segundo tempo. Tiveram vários golaços, raça e futebol muito bem jogado. Nesse jogo teve gol de Romário, de Bebeto e a comemoração histórica. A volta da Holanda com Bergkamp e Winter e a decisão de Branco na falta. Na semifinal, como Ronaldo, Romário voltou a decidir para o Brasil, que chegou até a ser elogiado pelo próprio Johan Cruyff. A partida terminou em 1-0, mas o placar não fez jus ao que foi a partida. A seleção brasileira deixou sua alma em campo e executou um jogaço, oprimindo toda a seleção da Suécia no seu próprio campo. Brasil e Itália se enfrentavam de novo numa final de Copa do Mundo na próxima partida, e por conta de um bom time da Itália, o Brasil se manteve seguro. Ainda assim conseguiu chutar mais de 20 vezes e a Itália ficou com apenas 6 chutes ao gol no final da partida. O jogo se encerrou em 0-0 e não encantou muito. Nos pênaltis, a Itália teve um péssimo desempenho e errou as 3 cobranças. O Brasil errou apenas uma e foi tetracampeão nesse dia. E é claro que Romário acertou a sua cobrança. Depois de 24 anos, o Brasil foi campeão. Romário assumiu o que tinha dito que faria desde antes do Mundial começar. Ele já estava sendo decisivo como poucos foram, diferente de algumas das piores contratações do futebol. Clica nesse vídeo pra você entender tudo. É isso, rapaziada. Falou!